Boa noite, graças e paz a todos. Meu nome é Jorge Alves, estamos começando mais um momento do Pensar e Refletir. Nesse mês de outubro nós estamos lendo e refletindo no Evangelho de Lucas. Hoje ainda estamos no capítulo 4, nós vamos estar encerrando hoje o capítulo 4. Vamos ler a última sessão desse capítulo. Você que tem uma Bíblia em suas mãos, você que tem a sua Bíblia no seu smartphone, ou no seu tablet, ou no seu computador, abra comigo em Lucas, capítulo 4, versículo 38. Eu vou estar fazendo a leitura, diz assim o texto. Jesus saiu da sinagoga e foi à casa de Simão. A sogra de Simão estava com febre alta e pediram a Jesus que fizesse algo por ela. Estando ele em pé junto dela, inclinou-se e repreendeu a febre, que a deixou. Ela se levantou imediatamente e passou a servi-los. Ao pôr do sol, o povo trouxe a Jesus todos que tinham vários tipos de doenças, e ele os curou, impondo as mãos sobre cada um deles. Além disso, de muitas pessoas saíam demônios gritando: Tu és o Filho de Deus. Ele, porém, os repreendia e não permitia que falassem, porque sabiam que ele era o Cristo. Ao romper do dia, Jesus foi para um lugar solitário. As multidões o procuravam e, quando chegaram até onde ele estava, insistiram que não as deixasse. Mas ele disse: É necessário que eu pregue as boas novas do reino de Deus em outras cidades também, porque para isso fui enviado. E continuava pregando nas sinagogas da Judéia. Aqui, no último encontro que nós tivemos, eu falei um pouquinho sobre o ministério de Jesus ali quando ele chega em Cafarnaum. Ele sai de Nazaré e vai para Cafarnaum. Nós vimos isso do verso 31, né, desse mesmo capítulo, do verso 31 até o 37. Hoje, essa passagem aqui que dá continuidade, né, você vê claramente que ele sai da sinagoga, encerra-se o episódio da sinagoga e ele se dirige à casa de Simão Pedro. E muito provavelmente era a casa onde ele estava hospedado durante o tempo que ele ficou ali em Cafarnaum, na região da Galileia. Vale lembrar que Jesus ele ficou em Cafarnaum, depois ele saía, voltava novamente. Ele ficava alguns dias, semanas ou até meses, mas depois ele partia para outras regiões. O ministério de Jesus é sempre um ministério, mesmo sendo um ministério dentro dos limites de Israel, é um ministério móvel, é um ministério onde ele se desloca muito. E provavelmente, acredito até alguns comentaristas, estudiosos, que Jesus ele ficou hospedado muitas vezes na casa de Simão, né, de Simão Pedro. E começa-se aqui alguns relatos, né? Desde o verso 31, você começa a ver alguns relatos de curas, de milagres, de libertação de demônios. E por que Lucas ele apresenta uma sessão? Essa sessão aqui é uma sessão até longa, vai do capítulo 4, 31, até por volta do capítulo 9. Exatamente para mostrar que esses são sinais do reino de Deus. Que Jesus é aquele que anuncia o reino de Deus, Jesus é aquele que traz o reino de Deus, e onde o reino de Deus chega, vai havendo transformações. Onde o reino de Deus chega, vai afetando a vida das pessoas de forma a transformar. Tanto que Lucas ele coloca essa sessão aqui com muitos milagres, com muitas curas, com muitas libertações, como sendo um sinal visível, um sinal prático da mensagem de Jesus, que o reino de Deus é chegado e que aonde o reino de Deus chega, há mudanças. Aonde o reino de Deus se manifesta, começa a haver transformações. Então essa é uma sessão que nós vamos estar lendo aqui, que vai carregar muitos desses sinais, muitas dessas curas, muitos desses movimentos de Jesus. E o primeiro relato aqui, né, logo após a saída da sinagoga, onde liberta um homem que estava endemoniado, é a sogra de Pedro. O texto diz que ela estava com febre alta
e pedir a Jesus que intervisse na situação dela. E ele orou, né? Na verdade, aqui Lucas ele usa o termo, ele repreendeu a febre que a deixou. E aqui está se falando praticamente de uma situação basicamente imediata, né? Ela estava doente, ela estava acamada, ele repreende aquela enfermidade e ao repreender aquela enfermidade, ela imediatamente é curada, ela imediatamente se levanta e ela imediatamente passa a servi-los. Então, aqui nós estamos falando de uma ação miraculosa. E por que ele usa esse termo repreendeu a febre? Alguém poderia citar, né? Eu já li algumas vezes alguns comentários citando que essa poderia ser uma febre causada por ações malignas. Mas na verdade, Lucas ele usa esse termo repreendeu a febre para mostrar a autoridade de Jesus. Jesus ele tem autoridade sobre os demônios. Jesus ele tem autoridade sobre as doenças. Jesus tem autoridade sobre a morte. Logo mais nós vamos caminhar aqui e vamos ver uma sessão, um momento em que Jesus ressuscita o filho de uma viúva. Então, Jesus tem autoridade sobre todas as situações más, ruins, que envolvem, que acometem os seres humanos. Jesus tem autoridade sobre todas as situações que vêm produzir morte, que vêm produzir destruição na vida humana. E por quê? Porque ele é aquele que traz a vida, ele é aquele que manifesta a vida. O reino de Deus é caracterizado por vida, é caracterizado por justiça, é caracterizado pelo bem. E o que também chama atenção nesse momento é que essa mulher, ao ser curada, ela se levanta, o texto diz que ela se levantou imediatamente e passou a servi-los. E isso aqui pode nos falar muito, pode nos ensinar muito sobre discipulado, sobre a nossa caminhada com Jesus. Todos nós que tivemos um encontro com Jesus, todos nós que ouvimos o Evangelho, todos nós que de alguma forma fomos alcançados ou impactados ou tocados pelo Evangelho de Jesus, entendemos que quando o Senhor nos alcança e Ele nos traz a sua presença, uma das grandes características, né, um dos grandes sinais do Evangelho é produzir uma mudança em nossas vidas, é produzir uma mudança radical, uma transformação. Nós saímos de um estado de vida, nós saímos de uma situação onde nós nos encontrávamos para viver uma nova situação, uma nova vida. O Evangelho anuncia para nós uma nova história, um novo caminho, uma nova realidade, um novo momento na existência humana. E, ok, a nossa vida passa a viver uma transformação a partir do momento que temos o encontro com Cristo. Mas e aí, o que nós vamos fazer? Na verdade, Deus ele vem ao nosso encontro, ele se revela a nós. Cristo nos tira de uma situação ruim, de uma situação de morte, nos leva à vida. Ele faz com que a sua luz resplandeça sobre as nossas trevas para que nós possamos servi-lo, para que nós possamos servi-lo nesse mundo. E como nós vamos servi-lo nesse mundo? Servindo as outras pessoas. Jesus, ele ora, ele repreende a enfermidade da sogra de Pedro, ou seja, Jesus cura a sogra de Pedro, e ao curar a sogra de Pedro, ela se levanta e passa a servi-los. Ou seja, ela não é alguém que recebe algo e fica numa situação de comodismo, ela não é alguém que recebe algo e aquele algo que ela recebe serve apenas para o seu contentamento pessoal ou para o seu prazer pessoal. Não, ela entende que aquilo que Deus fez em sua vida promoveu uma mudança e que essa mudança que foi promovida em sua vida deve levar ela à gratidão. Então, a primeira atitude que deve nos levar ao serviço
É a atitude de gratidão a Deus. Nós servimos a Deus, nós amamos a Deus porque Ele nos amou primeiro. Nós servimos a Deus porque Ele serviu o seu Filho. Ele doou o seu Filho, Ele serviu o seu Filho em sacrifício para nos redimir, para nos trazer a sua presença, para nos alcançar, para nos levar a uma nova experiência, a um novo caminho, a uma nova realidade, a um novo momento. E essa gratidão, ela precisa ser compartilhada. Então eu sou grato a Deus, por tudo que Ele tem feito, eu sou grato a Deus por todo ato de bondade, de misericórdia. E eu preciso refletir isso, eu preciso devolver isso numa atitude de gratidão a Deus. E como essa atitude de gratidão a Deus ela vai se evidenciar de uma forma prática? Quando eu tomo a iniciativa de agir em prol do outro. Quando eu passo a servir o reino de Deus, e o reino de Deus ele me convoca a servir a Deus, servindo outras pessoas. Então, esse é um sinal claro de que o Evangelho ele nos alcançou de uma forma transformadora, e essa luz que passou a raiar no meu coração, essa luz que passou a raiar na minha consciência, me leva agora a ser um farol para iluminar a vida de outras pessoas, a ser um farol que pode iluminar os lugares de trevas na vida das outras pessoas. Então, essa passagem e essa cena, ela fala muito ao meu coração em decorrência dessa situação, desse movimento, que é um movimento tão simples dentro desse texto, mas um movimento que carrega tanto significado, né? E esse texto ele vai caminhando, dizendo que logo após isso as pessoas trazem enfermos para serem curados. Uma outra nota que eu quero ressaltar aqui é que os demônios começam a gritar: tu és o Filho de Deus, e Jesus os repreende, né, não permitindo que eles falassem. E aí você percebe aquilo que eu falei no início. Jesus, nesse texto, ele mostra que ele usa a palavra, Lucas usa a palavra repreender na situação da enfermidade. Então Jesus repreende a enfermidade, Jesus repreende os demônios. Lucas usa essa mesma palavra para mostrar a autoridade de Jesus sobre as doenças e a autoridade de Jesus sobre os demônios, para mostrar que o reino de Deus é um reino que produz vida. E entre comentaristas e teólogos, principalmente a escola alemã, a escola de teologia alemã, que levantou muito essa questão por volta dos anos 70, 80, uma questão chamada o segredo messiânico, né? Que Jesus ele nunca permite que as pessoas revelem de fato quem ele é, nem as pessoas, nem os demônios, né? Aqui ele fala que repreendia os demônios e não permitia que eles falassem, porque eles sabiam que era o Cristo. Ou seja, essa ideia, né, do segredo messiânico, tão desenvolvida no mundo acadêmico, né, e tão defendida na Europa, essa ideia do segredo messiânico nos mostra que Jesus ele não queria mostrar, ele não queria revelar, tornar claro ao público quem ele era. É interessante que quando Jesus ele revela quem ele é, ele manifesta a sua glória, ele faz isso para os discípulos. Ele faz isso para um grupo seleto de pessoas que ele escolheu, que ele os treinou, que ele os instruiu, que ele fez deles os seus discípulos, os seus alunos, e a esse grupo pequeno, a esse grupo seleto, ele se faz conhecido a eles. Mas ao público, ele não permite que as pessoas, que a grande massa, de fato venham a reconhecê-lo quem é. E é interessante porque talvez se as pessoas tivessem reconhecido, se isso tivesse ficado exposto, se isso tivesse ficado claro aos outros, muito provavelmente as pessoas não teriam crucificado Jesus. Elas teriam reconhecido, aclamado Jesus como Messias, ele não teria sido crucificado e, consequentemente, a sua missão teria falhado, porque estava no propósito e no plano de Deus que as pessoas não o reconhecessem, que os seus o crucificassem e que o Evangelho se tornasse uma mensagem para as nações.
o Jesus que a comunidade de Israel rejeita é aceito universalmente, é aceito por todas as outras nações. E com isso nós aprendemos algo sobre o propósito de Deus, que muitas vezes, dentro do propósito de Deus, dentro da vontade de Deus, há certas situações que nós desconhecemos e que nós não entendemos. E muitas vezes nós podemos talvez olhar para a nossa vida, para alguma situação e pensar da seguinte forma: por que que isso aconteceu dessa forma? Por que que tal situação não deu certo dessa forma? Por que que eu estava indo, né, numa direção A, passei pela B, mas fui terminar na direção C? Por que que muitas vezes as coisas elas mudam? Por que que as coisas não sucedem da forma que eu imagino, que eu quero, que eu penso? E, lógico, existem inúmeros fatores aí, mas a gente precisa considerar um que eu quero considerar aqui com vocês, um especial, que muitas vezes não faz parte do propósito de Deus. Às vezes nós tomamos caminhos, direções, fazemos escolhas na nossa vida que não fazem parte do projeto e do propósito de Deus. E como Deus nos ama e como Deus ele é soberano e Senhor da história de todas as coisas, então ele faz com que todas as coisas caminhem para o cumprimento do seu propósito em nossas vidas. E talvez, por conta disso, alguns caminhos nossos mudem, algumas situações mudem, algumas situações se alterem, nós não venhamos a entender um monte de coisa, nós venhamos a passar por alguns processos onde parece que tudo fica muito confuso naquele momento que nós estamos passando e vivenciando, mas quando nós atravessamos aquele momento e nós chegamos diante daquilo que é o propósito de Deus, aí a gente consegue olhar para trás e consegue perceber a clareza das situações. Talvez na vida de José, ele viveu esse tipo de sentimento. Talvez enquanto ele estava lá na casa de Faraó, do Faraó não, da casa do servo do Faraó, né, um dos guardas, um dos primeiros ministros do Faraó, que ele foi vendido como um escravo. Talvez ele pensava sobre isso. Talvez quando ele foi para a prisão e amargou longos anos numa prisão, com certeza esses sentimentos pairaram muito sobre a sua mente de por que tudo aquilo estava acontecendo. Ele era o filho preferido do seu pai, ele era aquele que tinha um papel de administrador na casa do seu pai, né? As vestes que Jacó fez para ele de mangas longas significava que ele tinha uma posição de autoridade, uma posição de chefe, de administrador, né? Era isso que gerou ódio nos seus irmãos, que eles perceberam que José estava sobre eles por essa atitude de Jacó. E de repente, aquele que estava ali administrando seus irmãos, administrando o trabalho na casa do seu pai, se encontra numa prisão. Se encontra separado das pessoas que ele ama, se encontra numa situação em que ele foi injustiçado, numa situação que ele não tem culpa nenhuma, amargando dias difíceis, amargando momentos dolorosos, angustiantes. Mas quando ele chega diante do faraó, quando o faraó o honra, quando chega o momento em que toda situação, toda sorte de José muda, toda a sua vida muda, ele olha para toda aquela situação, para todo aquele quadro, e aquilo fica muito claro. Quando ele reencontra os seus irmãos depois de muitos anos, e os seus irmãos ficam chocados em saber que ele estava vivo, e possivelmente achando que ele poderia se vingar deles, José tem uma atitude de misericórdia em dizer que toda aquela situação que aconteceu na vida dele foi para que se cumprisse o propósito de Deus. Talvez ele sabe que ele passou por dias escuros, mas naquele momento ele já tinha um quadro completo. Ele conseguiu entender que tudo fazia parte de um plano e de um projeto de Deus. Deus se utilizou das maldades humanas, dos erros humanos, de muitas situações para cumprir o seu propósito na vida de José. E é isso que nós precisamos
se não compreender de todo, mas pelo menos aprender a aceitar. Aprender a aceitar em nossas vidas que Deus tem um propósito e que nós não compreendemos, nós não sabemos claramente qual é o propósito de Deus. Isso permanece muitas vezes como um mistério quase que insondável e que está destinado a nós, ou que cabe a nós, passar por inúmeras situações para que esse propósito de Deus possa se cumprir em nossas vidas, né? E aí o verso 42 tem um encerramento, um fechamento, mostrando que Jesus ele se isola, né? Depois de um dia inteiro orando por pessoas, curando pessoas. Diz no verso 42, ao romper do dia, Jesus foi para um lugar solitário, ou seja, que Jesus ele busca, depois de todo aquele momento de ação, de trabalho árduo, ele vai para um lugar solitário e a ideia aqui é dele estar a sós com Deus, que aqui é o lugar onde ele recarrega sua bateria para novamente voltar ao serviço. Então o Evangelho de Lucas é um evangelho que vai mostrar muitas vezes Jesus orando, diferente dos outros evangelhos. Há uma ênfase muito grande na oração no Evangelho de Lucas, e nos mostrando que uma das chaves para um ministério, para uma vida de poder, para uma vida de comunhão com Deus, para uma vida mais assertiva em todos os aspectos, é uma vida onde nós construímos um relacionamento com Deus no secreto. É uma vida onde nós construímos um relacionamento com Deus a sós. Essa é a vida que nos leva a experimentar o poder de Deus, a experimentar as virtudes, as dádivas de Deus e o conhecimento de Deus. E aí o texto ele vai encerrando onde as multidões encontram Jesus e ele começa a anunciar, né, querem que ele fique ali, querem prendê-lo ali na região de Cafarnaum. Ele fala que ele foi enviado também para pregar nas cidades vizinhas. Então você vê uma consciência de Jesus com uma missão muito grande, uma consciência de Jesus em alcançar o maior número de pessoas possíveis com a mensagem do Evangelho e com o reino de Deus. Essa era uma prioridade na vida de Jesus. E quando o Evangelho de Lucas termina e dá início ao livro de Atos, essa responsabilidade de Jesus, esse legado de Jesus, dessa preocupação em alcançar o maior número de pessoas possíveis com o Evangelho e com o reino de Deus, passa a se tornar agora a missão da igreja, passa a se tornar a missão dos discípulos de Jesus. Então a missão da igreja, mais do que qualquer outra coisa, é estar preocupada e trabalhando e agindo para fazer com que o Evangelho se torne conhecido, se torne anunciado, se torne manifesto ao maior número de pessoas possíveis. Essa é uma tarefa primordial da igreja e de cada um de nós como os discípulos de Jesus, de fazer o Evangelho ser conhecido entre as pessoas e de manifestar o reino de Deus ao mundo. Amém? Que possamos pensar e refletir sobre isso, que o Senhor nos ajude a vivenciarmos isso. Ao exemplo da sogra de Pedro, sabermos que fomos tocados por Deus, curados por Jesus, restaurados por Jesus, para sermos instrumentos de restauração desse mundo. Entender que os propósitos de Deus muitas vezes são insondáveis, que nós só vamos descobrir qual é o propósito quando toda uma caminhada ela já se realizou. Então você não sabe, mas você precisa caminhar. Você precisa se lançar em fé e deixar que Deus conduza o barco da sua vida. Nós precisamos ter uma vida de comunhão, de oração. Nós precisamos conhecer cada vez mais a Deus. E a intimidade com Deus, ela vem no secreto do nosso quarto, no secreto do nosso coração, no momento em que nós passamos a cultivar uma vida com Deus, para que possamos cumprir a sua missão, que é fazer com que o Evangelho seja manifesto ao maior número de pessoas possíveis e levar o reino de Deus em nós, através das nossas ações e das nossas palavras. Amém? Vamos orar?
Pai, nós te louvamos por tua bondade e graça, te bendizemos por esse momento, pela tua presença em nosso meio. Peço que abençoe os teus filhos, que os guie, que os conduza, que os guarde, que a tua graça e misericórdia se derrame sobre cada vida. Que a tua presença, Senhor, esteja sobre cada coração. Que o Senhor lhes conceda, Pai, um tempo de paz. Que a tua benignidade, a tua bondade, a tua misericórdia esteja continuamente sobre cada vida. Oramos a Ti em nome de Jesus. Amém? Deus abençoe em Cristo e um forte abraço a todos.